Quantas vezes você já tentou mudar de vida e depois de algumas semanas percebeu que tudo voltou exatamente para o mesmo lugar? Quantas vezes você tomou decisões fortes, prometeu que agora ia ser diferente, mas pouco tempo depois caiu nos mesmos padrões? Isso acontece com muita gente e a verdade é que a maioria das pessoas tenta mudar os resultados da vida sem entender o que realmente controla esses resultados. Porque por trás da vida existe algo que poucas pessoas percebem. Existem três forças invisíveis que moldam praticamente tudo o que você vive. Essas três forças são o ambiente, os hábitos e a mentalidade. Essas três coisas moldam praticamente as suas decisões, o seu comportamento, os seus resultados e até o tipo de vida que você constrói ao longo dos anos. Se essas três coisas estão desorganizadas, a sua vida fica travada, mas quando essas três forças estão alinhadas, a mudança acontece quase que automaticamente na sua vida. Hoje você vai aprender como cada uma dessas forças funciona e como elas controlam praticamente tudo que acontece na sua vida. Dito isso, vamos então ver cada uma dessas três forças. A primeira das três forças que vamos falar é o ambiente. A primeira força que controla a vida é o ambiente. O ambiente é tudo aquilo que está ao seu redor. Inclui as pessoas com quem você convive, o tipo de conversa que existe no seu círculo, o conteúdo que você consome, as redes sociais que você segue, o lugar onde você mora, o ambiente do seu trabalho, a cultura que te influencia. Ou seja, o ambiente não é apenas um lugar físico, o ambiente é o conjunto que te influencia, que te molda a sua mente todos os dias. E aqui existe uma verdade muito forte. O ambiente é mais forte do que a sua motivação. Muita gente acredita que vai mudar apenas com força de vontade, mas na prática, o ambiente que você está e você vive exerce uma pressão enorme sobre o seu comportamento. Vou te dar um exemplo muito simples. Imagine uma pessoa que decide melhorar a sua alimentação, mas ela vive em um ambiente onde todo mundo come mal, fast food é rotina, ninguém se preocupa com saúde, não existe disciplina alimentar. Essa pessoa pode até tentar mudar, mas o ambiente constantemente puxa ela de volta para os mesmos hábitos. Agora imagine o contrário. Uma pessoa comum entra em um ambiente onde as pessoas treinam, as pessoas estudam, as pessoas falam sobre crescimento, onde existe disciplina e onde existe foco em evolução. Com o tempo, essa pessoa começa a melhorar quase que automaticamente. E por que isso, Matheus? Porque ambientes moldam comportamentos. Nós somos muito mais influenciados do que imaginamos. E muitas vezes o que está sabotando a sua evolução não é a falta de capacidade, mas sim é o ambiente que você está inserido. Por isso existe uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. As pessoas e ambientes que fazem parte da minha vida estão me elevando ou me puxando para baixo? Porque a convivência influencia a mentalidade e a sua mentalidade influencia o seu comportamento e o seu comportamento constrói o seu destino. Por isso aqui vão alguns sinais de que o seu ambiente pode estar te prejudicando. Preste bem atenção nos sinais que eu vou falar agora. Pessoas negativas ao seu redor, falta de estímulo para crescer, críticas constantes a quem tenta evoluir, normalização de hábitos ruins e conversas sempre que superficiais e destrutivas. Ambientes assim drenam a sua energia e travam seu crescimento. Por isso eu quero te dar algumas dicas práticas de como você pode melhorar e transformar a sua vida por meio do ambiente que você está inserido. A primeira dica é: escolha melhor as suas influências. Nem sempre você pode mudar imediatamente de cidade, de bairro ou até mesmo de trabalho. Muitas vezes essas mudanças levam tempo, mas existe algo que você pode começar a mudar agora. Quem influencia sua mente todos os dias? Porque mesmo sem perceber, a sua mente está sendo alimentada o tempo todo. Pelas conversas que você escuta, pelos conteúdos que você consome, pelas pessoas que você acompanha, pelas redes sociais que você segue. Tudo isso vai moldando pouco a pouco a forma como você pensa e enxerga a vida. Por isso, uma das decisões mais poderosas que você pode tomar é escolher melhor as suas influências. Consumir conteúdos que ensinam, que expandam a sua visão e que estimulam o crescimento. Buscar conversas que agregam valor, aprender com pessoas que já caminham na direção que você deseja seguir. Porque quando você muda o que entra na sua mente, você começa a mudar também a forma como você pensa, decide e age. E muitas vezes
essas simples mudanças já transformam completamente o seu ambiente mental. A segunda dica é: aproxime-se de pessoas que estão crescendo. Crescimento é contagioso. Quando você convive com pessoas disciplinadas, produtivas e focadas em evoluir, naturalmente você começa a elevar o seu próprio padrão. Isso acontece porque o ambiente social influencia diretamente a forma como pensamos, agimos e tomamos decisões. De certa forma, é quase como se o crescimento acontecesse por osmose. Quando as pessoas ao seu redor estão buscando melhorar, aprender, evoluir e construir algo maior, esse comportamento começa a parecer normal para você também. E pouco a pouco você começa a se cobrar mais, a pensar diferente e agir com mais disciplina. É impressionante como simplesmente andar com pessoas que possuem mentalidade de crescimento pode acelerar o seu desenvolvimento pessoal. Porque convivência gera influência e muitas vezes o salto que você precisa dar na vida começa simplesmente com uma decisão: andar mais perto de quem está indo na direção que você também deseja seguir. A terceira dica é: reduza ambientes tóxicos. Nem sempre é possível cortar completamente certos ambientes da sua vida. Às vezes é um trabalho, um grupo social ou até mesmo pessoas da família com quem você convive e que ainda vai precisar conviver. Mas, mesmo quando não dá para cortar totalmente, muitas vezes é possível reduzir a exposição, diminuir o tempo, evitar certas conversas, estabelecer limites ou simplesmente não se envolver tanto já faz uma grande diferença. Porque ambientes negativos têm um poder silencioso. Eles vão pouco a pouco minando a sua energia, a sua motivação e a sua clareza. E a verdade é que crescer muitas vezes exige coragem para fazer algo difícil, se afastar de lugares, conversas e influências que estão impedindo você de evoluir. Nem todo ambiente merece a sua presença constante. Às vezes, proteger a sua evolução significa escolher melhor onde e com quem você deseja passar o seu tempo. Agora que você entendeu o poder do ambiente, existe algo muito mais importante que você precisa perceber. Ambientes não influenciam apenas a forma como você pensa, elas influenciam principalmente a forma como você age, porque o ambiente que você vive acaba moldando aquilo que você faz repetidamente. E é exatamente por isso que a segunda força que controla a sua vida são os hábitos, porque no final das contas, a sua vida é construída pelo que você faz repetidamente, que é justamente o nosso segundo hábito, os hábitos. A segunda força que controla a sua vida são os hábitos. Hábitos são as ações que você repete todos os dias, e aqui existe algo muito importante de entender. A vida não muda com momentos extraordinários, ela muda com repetições diárias. Grande parte da sua vida é construída no automático. Você acorda, repete padrões, toma decisões parecidas, vive rotinas semelhantes. E esses pequenos comportamentos vão se acumulando ao longo dos anos. Por exemplo, dormir tarde todos os dias, gastar dinheiro por impulso, não estudar nada novo, viver no celular o tempo todo, negligenciar a saúde, pular refeições ou se alimentar mal, acordar já pegando o celular, reclamar de tudo o tempo todo, ficar comparando a sua vida com a dos outros nas redes sociais, não terminar aquilo que você começa, gastar mais do que você ganha, entre tantos outros hábitos ruins que têm prejudicado a sua vida. Cada um desses hábitos parece pequeno, mas quando você soma isso por anos, o impacto é enorme. Agora pense no oposto. Pequenos hábitos positivos como ler 20 minutos por dia, fazer exercício físico, controlar gastos, estudar algo novo, planejar o seu dia, acordar mais cedo para se organizar a mente, reservar um tempo para aprender uma habilidade nova, beber mais água ao longo do dia, dormir em um horário mais regular, reduzir o tempo nas redes sociais, ouvir conteúdos que ensinam algo enquanto dirige ou caminha, organizar o seu ambiente de trabalho, terminar pequenas tarefas antes de começar novas, dedicar tempo de qualidade para pessoas importantes. Isoladamente parece simples, mas ao longo do tempo eles criam uma transformação gigantesca, porque hábitos funcionam como juros compostos da vida. No começo você quase nem percebe a diferença, mas com o passar dos anos o efeito acumulativo é gigantesco. Por isso existe uma frase muito verdadeira: você não constrói a vida com grandes decisões, você constrói a sua vida com pequenos hábitos repetidos. Por isso agora eu gostaria de te dar alguns sinais de hábitos que estão sabotando a sua vida: procrastinação constante, desorganização financeira, rotina desestruturada, falta de disciplina, excessos de distração. Esses padrões parecem pequenos, mas no longo prazo geram estagnação. Se você identificou um ou mais, fique tranquilo, porque agora você vai ver algumas dicas práticas de como melhorar os seus hábitos. A pergunta é: como melhorar os seus hábitos?
A primeira dica é: comece pequeno. Um dos maiores erros que as pessoas cometem quando querem mudar a vida é tentar mudar tudo de uma vez. Elas querem começar uma nova rotina perfeita, mudar a alimentação, acordar cedo, estudar, treinar, organizar as finanças, tudo ao mesmo tempo. O problema é que mudanças muito grandes no começo geram cansaço, frustração e desistência. Mudanças reais começam pequenas ações que parecem simples, mas que são possíveis de manter. Por exemplo, 10 minutos de leitura já consta, 20 minutos de exercício físico já fazem diferença, organizar o dia por alguns minutos já muda a sua produtividade. O segredo não é começar perfeito, o segredo é simplesmente começar, porque pequenos começos criam grandes transformações quando são mantidos ao longo do tempo. A segunda dica é: crie consistência. Aqui está algo muito importante de se entender. O segredo da mudança não está na intensidade, está na repetição. Muitas pessoas fazem algo com muita intensidade por dias, mas depois param completamente. Isso não gera transformação. A transformação acontece quando pequenas ações são repetidas todos os dias. Uma caminhada diária vale muito mais do que um treino intenso uma vez por mês. Ler um pouco todos os dias vale mais do que tentar ler um livro inteiro em um único dia. Pequenas ações consistentes criam resultados gigantes no longo prazo. A terceira dica é: construa rotinas. No começo, qualquer mudança depende de esforço, mas quando algo se transforma em rotina, ele deixa de depender da motivação. E isso muda tudo, porque a motivação é instável. Tem dias em que você está animado, tem dia em que você está cansado, mas quando algo vira rotina, você simplesmente faz, mesmo sem vontade. E é exatamente aí que nasce a disciplina. Disciplina não nasce da força de vontade. Disciplina nasce de repetição de comportamentos até que eles se tornem parte da sua rotina. E quando bons hábitos viram rotina, sua vida começa a melhorar quase que automaticamente. E aqui vai uma dica extra. Eu gravei um vídeo sobre o poder do hábito, mostrando como identificar hábitos ruins e construir novos hábitos positivos pode transformar a sua vida. E assim que você terminar esse vídeo, corre lá para assistir, o link está aqui na descrição. E chegamos na terceira força que tem o poder de controlar a sua vida, que é a sua mentalidade. A terceira força que controla a sua vida é a mentalidade. Mentalidade é a forma como você interpreta o mundo, é o conjunto de crenças que você tem sobre você mesmo, sobre as suas capacidades, sobre o seu sucesso, sobre o seu fracasso, sobre o seu futuro. A mentalidade funciona como um filtro da realidade. Tudo que acontece na sua vida passa por esse filtro. Duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de forma completamente diferente uma da outra. Eu vou dar um exemplo para você entender. Duas pessoas tentam algo novo e fracassam. A primeira pessoa pensa: eu fracassei, isso prova que eu não sou capaz. Já a segunda pessoa pensa diferente: eu fracassei, isso significa que ainda preciso melhorar. Percebe? É a mesma situação, mas a mentalidade é completamente diferente. E essa diferença muda tudo, porque mentalidade define se você desiste ou se persiste, se aprende ou se vitimiza, se cresce ou acomoda. Pessoas com mentalidade limitada veem obstáculos como prova de incapacidade. Pessoas com mentalidade de crescimento veem obstáculos como parte do processo. E isso cria destinos completamente diferentes. Preste atenção nesses sinais de mentalidade limitada. Medo constante de tentar, autossabotagem, pensamento negativo repetido, sensação de incapacidade, comparação constante com os outros. Esses padrões mentais podem travar completamente o seu crescimento. Por isso eu vou tirar algumas dicas de como fortalecer a sua mentalidade. Mas antes, se você é novo por aqui e está gostando desse conteúdo, não esqueça, é claro, de deixar o seu like e inscreva-se no canal, assim você ficará por dentro de mais conteúdos como esse que vão te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. A primeira dica é: questione os seus pensamentos. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdade. Muitas vezes aquilo que você pensa sobre si mesmo não é um fato, é apenas uma interpretação. E muitas dessas interpretações foram criadas ao longo da sua vida por experiências, críticas, medos ou crenças que você absorveu sem perceber. Pensamentos como: eu não sou capaz, isso não é para mim, eu sempre falho ou de repente eu nunca consigo. Muitas vezes não são verdades, são apenas crenças antigas que ficaram rodando dentro da sua mente. Por isso, uma das habilidades mais importantes para desenvolver uma mentalidade forte é aprender a questionar os seus próprios pensamentos.
pensamentos. Pergunte-se a si mesmo, isso é realmente verdade ou apenas é um medo falando? Quando você começa a questionar pensamentos limitantes, você começa a recuperar algo muito poderoso, o controle sobre a forma como você enxerga a sua vida. A segunda dica é aprenda com os erros. Muita gente enxerga o fracasso como um sinal de incapacidade. Errou uma vez e já concluiu que não nasceu para aquilo. Mas pessoas que crescem na vida enxergam os erros de forma completamente diferente. Elas enxergam que errar faz parte do processo de aprender. A verdade é que ninguém se torna bom em algo sem passar por fases de tentativa, erro, ajuste e aprendizado. Fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é a parte do caminho que te leva ao sucesso. Cada erro traz informação, cada tentativa traz aprendizado, cada dificuldade fortalece a capacidade de melhorar. Por isso, uma mentalidade de crescimento não pergunta por que eu falei, ela pergunta o que eu posso aprender com isso. E essa simples mudança de perspectiva transforma completamente a forma como você encara os desafios. A terceira dica é alimente a sua mente com conhecimento. A mente funciona como um solo, aquilo que você planta nela cresce. Se você alimenta a sua mente apenas com distrações, reclamações e conteúdos vazios, a sua visão de mundo também fica limitada. Mas quando você começa a alimentar a sua mente com conhecimento, ideias novas e experiências que expandam a sua visão, algo começa a mudar dentro de você. Livros, conversas profundas, conteúdos que ensinam, cursos, mentores, experiências novas. Tudo isso tem o poder de expandir a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. E quando a sua visão se expande, a sua mentalidade começa a mudar. E quando a sua mentalidade muda, o seu comportamento muda. E quando o seu comportamento muda, a sua vida começa a mudar também. Porque no final das contas, a forma como você pensa sobre a sua vida influencia diretamente a forma como você vive a vida. Se você quer mudar a sua vida, não adianta tentar mudar apenas resultados. Resultados são consequências. O que realmente cria a sua vida são três forças: o ambiente, os hábitos e a mentalidade. Se você mudar essas três coisas, seus resultados inevitavelmente vão mudar também. Por isso, lembre-se dessa frase: se você quer mudar a sua vida, não tente mudar apenas os resultados, mude o ambiente, os hábitos e a mentalidade. Porque quando essas três forças mudam, a vida inteira começa a mudar junto. E se você quer ir um passo além nessa sua jornada de mudança, entendendo como organizar melhor a sua mentalidade, fortalecer os seus hábitos e assumir mais controle sobre a sua própria vida, eu quero te apresentar algo que pode te ajudar nesse processo. Por apenas R$19,99 você pode ter acesso ao guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. Esse não é apenas um material motivacional vazio. Eu escrevi esse guia pensando em algo prático, direto e aplicável na sua vida. Um material que te ajuda a desenvolver uma mentalidade mais forte e mais responsável pelas suas próprias decisões. Porque como vimos nesse vídeo, muitas vezes o que trava a nossa vida não é a falta de capacidade, é a forma como pensamos, reagimos e tomamos decisões. Nesse guia você vai aprender a identificar padrões mentais que fazem você culpar o mundo e ficar parado, tomar decisões com mais clareza e menos impulsividade, desenvolver autocontrole emocional, fortalecer sua disciplina e principalmente assumir o controle das áreas da sua vida que realmente dependem de você. Porque a verdade é simples, a maioria das pessoas não ficam travadas por falta de capacidade, elas ficam travadas porque aprenderam a viver reagindo à vida em vez de agir com consistência. E quando você começa a organizar a sua mente, você começa também a organizar a sua vida. Esse guia é para quem quer parar de procurar culpados e começar a construir resultados. O link está aqui embaixo na descrição e se você sente que está pronto para assumir o controle da sua vida, talvez esse seja o próximo passo. E agora aqui na tela eu vou deixar 2 sugestões de vídeos que também vão te ajudar a evoluir no seu desenvolvimento pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.